Doutor Carlos Carreiras, bom dia. Obrigada por aceitar conversar Bom dia. com a Casa da América Latina sobre Cascais, a pandemia, como é que tem sido o combate à pandemia no Concelho de Cascais e como é que têm sido os efeitos. Bem, os números mais recentes, mundiais e nacionais, não são animadores. Como sabe, ontem ficámos a saber que há 500.000 de pessoas infectadas e mais de 500.000 de mortes e mais de 10 milhões de pessoas infectadas no mundo, o que é um número muito assustador, e na área metropolitana de Lisboa, da qual faz parte Cascais, os números têm vindo a aumentar. Como é que comenta esta situação? Em primeiro lugar, o que se tem passado na área metropolitana de Lisboa? Ora bem, nós em primeiro lugar temos que ter uma percepção de que, independentemente da pandemia já se estar a instalar, pelo menos o conhecimento foi desde dezembro, finais de dezembro do ano passado. O que é certo é que, nomeadamente os países ocidentais, os países europeus, não tiveram uma percepção de que seria algo que nos viesse a afetar a nós também. Isso depois acabou por se alastrar a todo o mundo, quer a América do Norte, quer a América do Sul, quer a própria África, dos apanhados desprevenidos numa situação que tivemos ainda assim algum tempo para nos prepararmos, nomeadamente o mês de janeiro e o mês de fevereiro, e que foi acompanhado também por algumas declarações nem sempre coerentes, em alguns casos até mesmo irresponsáveis, que levaram a que não se tivesse dado a devida atenção ao impacto que esta pandemia iria provocar e que está a provocar. Nós aqui em Cascais tivemos essa percepção um pouco mais cedo e, portanto, aqui reagimos primeiro para se ter uma noção daquilo que era absolutamente fundamental, que era garantir haver equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, foi os que tivemos mais cedo, inclusivamente com o próprio governo português, portanto foi o primeiro avião a chegar a Portugal, foi o avião que fazia a nossa encomenda, e por isso mesmo tivemos alguma capacidade de reagir, embora atrasados, porque estamos a falar já no mês de março, mas com capacidade de termos acordado ainda no mês de fevereiro e ter posto os procedimentos todos a correr para que tivéssemos com base nisso. O que é que seguimos? Por um lado, estamos a falar de uma matéria que, enfim, já tem uma especialização técnica, científica muito forte e, portanto, não é pressuposto um presidente de Câmara a minha área de gestão, portanto, estou longe completamente destas matérias, e a preocupação que tive foi aconselhar-me, em primeiro lugar, aconselhar-me com militares, são profissionais que são treinados e que se especializam em situações que, não sendo iguais, de alguma forma têm algumas semelhanças, nomeadamente nesta perspectiva de combate a um inimigo, embora seja um inimigo diferente, porque é invisível, não é conhecidas as suas táticas, enfim, mas os militares ajudaram nessa perspectiva. Também com a comunidade científica, ter aqui um conjunto de cientistas, de conhecedores, que podiam dar uma perspectiva do que é que era necessário ir fazendo e o que é que seria a parte mais importante, e ao mesmo tempo também ter, depois de um conjunto de outras especialidades, nomeadamente nós temos aqui em Cascais, que nós podemos utilizar a faculdade da Universidade Nova, que se está a instalar em Cascais, a nova Medical School, na parte também de Economia e de Gestão, a nova é para buscar competências ao mundo académico para também nos ajudar a preparar, em primeiro lugar até a ter a percepção do que viria aí. A partir daí foi definida uma estratégia, porque estamos a falar depois de várias fases e o próprio vírus não pode ser atacado independentemente da fase em que estamos, e portanto na primeira fase, que era o estado de emergência, em que havia uma obrigatoriedade de confinamento das pessoas em casa, não era também pressuposto que saíssem, que fossem criadas condições para sair de casa, mas ainda assim era necessário haver
pelo menos um membro do agregado familiar que tivesse acesso a ir em segurança, nomeadamente para satisfazer as necessidades básicas da família. E por isso a primeira fase foi proteger quem protegia. Ou seja, estamos a falar de dotar esses cidadãos para pelo menos por agregado familiar, poder estar nessas condições, de proteger pessoal de saúde que estava, como se designa, na linha da frente, e portanto tinha que proteger outros cidadãos. E aqui nestes, por exemplo, os cuidadores, muito especialmente os cuidadores dos lares, que é um flagelo que a pandemia está a atacar com muito mais força, o grau de incidência de óbitos é muito maior nas pessoas mais velhas e muito especialmente dentro dos próprios lares, são ambientes que estão permanentemente confinados e, portanto, apanhando o grau de probabilidade de polícias, de bombeiros, portanto, serviços de segurança e proteção civil, enfim, um conjunto alastrado de proteção, mesmo de profissionais que não dependem de organismos hierarquicamente da Câmara. Portanto, ou seja, até porque o próprio Governo não tinha capacidade para os abastecer, não tinha material para os abastecer. E, portanto, aí nós não tivemos em linha de conta se era de competências legais da Câmara ou do Governo, se eram públicos ou eram privados. Por exemplo, nos lares, nós demos apoio aos próprios lares privados, até inclusivamente a lares ilegais, portanto, ou seja, aqui o foco foi a pessoa e, portanto, os cidadãos, e, portanto, tínhamos que proteger esses cidadãos. E quando diz demos apoios, Sr. Presidente, quando diz demos apoios, implica, o que está a dizer é que forneceram, por exemplo, EPIs, equipamentos de proteção individual. Exatamente. É esse o apoio de que está a falar? Que era aquele... fase, não é? Dotar as pessoas de material para se poderem proteger a quando do seu exercício profissional, ou no caso das pessoas que estão em casa, alguém que possa sair para ir às compras e fazer esse tipo de necessidades. Essa foi a primeira fase, obviamente cada vez mais com sensibilização e com algumas medidas duras que o Estado Central ainda não estava a tomá-las e nós aqui em Cascais começámos logo a tomá-las, mesmo correndo obviamente o risco de sermos criticados e, enfim, aí não ter grande moderação naquilo que me indicavam a mim os especialistas de que era absolutamente fundamental tomar. Passámos depois para uma segunda fase que foi proteger os cidadãos. Quando passámos para o desconfinamento, portanto, ou seja, as pessoas já podiam sair à rua, aí tinham que andar protegidos. E, portanto, aí passámos por alargar, utilizando, depois aqui colocam-se problemas de ordem logística que têm que ser pensados, que é como é que se faz chegar todos esses cidadãos de uma forma acessível. E o acessível aqui tem a ver com duas componentes. Tem a ver o acessível enquanto preço, enquanto custo, e o acessível enquanto proximidade. E, portanto, na proximidade nós utilizámos a rede social do Conselho, a rede associativa do Conselho, que é bastante grande e é bastante sólida, de modo a que toda essa rede, foram na altura mais de 40 locais do Conselho que tiveram máscaras, numa primeira fase a 70 cêntimos, na altura em Portugal não havia preços abaixo de 1,5 € e chegámos a ter a 3,5 €, portanto eram valores completamente incomportáveis para poder fazer isso. Portanto, a Câmara doou esse material às instituições e as instituições vendiam esse material a 70 cêntimos. A 70 cêntimos, o que também beneficiava delas próprias terem alguma receita que lhes desse ainda robustez para continuarem a prestar o serviço que normalmente prestam à sociedade. Depois tivemos a possibilidade de ter a percepção de que isto iria bastantes meses e, portanto, não seria algo que fosse passageiro, rápido e passageiro, e então conseguimos ganhar capacidade de produção própria. Portanto, adquirimos 2 máquinas e estamos neste momento, porque Cascais tem uma população de 14 mil cidadãos, e estamos com uma capacidade de produção de 5 milhões de máscaras por mês. Perdão. E, portanto, aí já com outra capacidade, com um custo bastante mais baixo, e, portanto, neste momento as máscaras estão a 25 cêntimos
por cada máscara, o que também continua, mesmo o mercado tendo-se regulado e não tendo estado tão especulativo, não há em Portugal quem tenha acesso a máscaras por 25 cêntimos, e nestes grupos, escolher grupos em que essas máscaras são distribuídas de forma gratuita. Os que têm que andar nos transportes públicos, quer aqueles que estão em fragilidade social, económica, de saúde, base. Portanto, temos vindo a alargar de forma a proteger, estou a falar de máscaras, estou a falar de álcool gel, daquilo que é possível de facto fazer. Ao mesmo tempo, cada vez mais se coloca as outras duas pandemias que vêm associadas à pandemia sanitária, que é a pandemia social e a pandemia económica. E, portanto, temos estado com programas do ponto de vista económico, numa primeira fase, a tentar apoiar quem gera empresa, quem tenha já os seus empregados e, portanto, não promover o desemprego, e, portanto, temos estado a tentar, junto com eles, quer com o apoio direto da Câmara, quer com núcleos que se especializaram em poder aproveitar ao máximo tudo aquilo que foram os programas que o Governo foi lançando, para que eles pudessem chegar, primeiro pudessem chegar e pudessem chegar rápido a estes empresários. E na crise social nós estamos a ser confrontados com começar a aparecer fome dentro das nossas comunidades, porque as pessoas perderam rendimentos, no todo ou em parte, não tinham capacidade de poupança que lhes permitisse aguentar algum tempo, e portanto estamos a fazer isso, beneficiando da rede social que já tínhamos e que temos e que se mantém, e que já tinha os seus programas alimentares de apoio, mas reforçando muito essa mesma base, com alguns programas, desde as caixas solidárias até agora termos acordos com as grandes cadeias de supermercado, em que basicamente o que a Câmara comprar, a cadeia duplica a compra. Ou se quisermos ao contrário, dá-nos um desconto de 50% desses bens. Para quem não sabe, Sr. Presidente, essas caixas solidárias são locais onde as pessoas podem ir buscar bens alimentares, quem necessitar, e também as pessoas podem ir deixar, não é? Quem quiser ajudar o próximo. E foram distribuídas em Cascais, há várias e, portanto, estão disponíveis para quem necessitar delas. Mas essa questão de que falava há pouco, das máquinas que compraram para a produção de máscaras, julgo saber que também tem uma outra função de combate ao desemprego, porque parece que empregam pessoas que ficaram desempregadas no contexto da Covid-19. São pessoas que não faziam isso e que agora estão a trabalhar junto dessas máquinas a produzir máscaras. É isso? Ou seja, tem a vantagem de ser produção própria, de nos dar maior flexibilidade na compra da matéria-prima. Estamos mais à vontade e a poder comprar no mercado matéria-prima, que também, por sua vez, também estava com valores muito especulativos, e assim fica com valores mais acessíveis. Por outro lado, também não é preciso ir comprá-la necessariamente à China, pode-se comprar noutros locais mais próximos, o que também baixa o preço da logística, e, aquilo que estava a dizer, não estarmos dependentes de mão de obra, neste caso, de onde elas eram produzidas, neste caso a China, e já serem produzidas com mão de obra de Cascais, de muitos cidadãos que, entretanto, se tiveram que inscrever no centro de emprego, por via de terem perdido os seus próprios empregos e, portanto, por via de terem perdido os seus próprios rendimentos. E, portanto, cruzar também esta situação de injetar dinheiro nas famílias, no orçamento familiar, a troco, neste caso, de trabalho. Em Cascais há um espírito de cidadania muito forte, temos aqui um envolvimento dos cidadãos também muito grande, até em decisões do próprio município, nomeadamente através do orçamento participativo. Somos o concelho que tem o maior valor de orçamento participativo a nível europeu, com o maior número de cidadãos a participar. Estão, como eu costumo dizer, muito envolvidos na democracia participativa, mas também na democracia colaborativa, que é os cidadãos, já não individualmente, mas em conjunto, poderem de facto contribuir para a própria comunidade, e com um espírito também que se reforça com um espírito solidário de grandes ações
e manifestações de solidariedade efetiva. Eu ia perguntar isso, porque há uma rede, não é? Há uma rede de voluntários em Cascais, de onde fazem parte jovens, inclusive menores, porque eu, segundo o cliente, se jovens menores quiserem inscrever-se para participar desse programa de voluntariado. Isso é beneficiando de um outro programa que já existia, que é o voluntariado jovem, que é feito todos os anos. Temos sempre, normalmente, cerca de 2.000, 2.500 jovens nas férias escolares a fazerem programas de voluntariado para a comunidade e que, com esta pandemia, foram deslocados os programas, ou seja, não seguimos exatamente os mesmos programas que estavam a acontecer e virámos para as necessidades decorrentes da pandemia. E por isso esses jovens estão neste momento alocados nesses programas. São jovens com mais de 16 anos que podem, de facto, fazer isso, e tem uma particularidade, é que são jovens voluntários, mas o nosso conceito de voluntário parte do princípio de que o ser voluntário não implica assumir custos, e portanto temos também connosco a possibilidade de, para não terem mais custos, terem um pequeno pocket money. Uhum. Na crise que passámos aqui em Portugal, em 2011, chegou a haver situações em que esses jovens eram o único rendimento líquido que chegava à casa. Não é? Portanto, também é uma forma de injetar dinheiro nas famílias, sendo que há aqui uma contrapartida, não é só apenas despejar dinheiro, mas ter também um benefício por via disso. E, portanto, esses jovens estão a trabalhar no Conselho em vários programas relacionados com a pandemia. Para além disso, existem muitos outros voluntários que já têm essa sua atividade, que participam. Ao fim, os jovens voluntários são jovens que são grupos que já estão organizados, hierarquizados, com um conjunto de formação específica também nesta matéria. Por exemplo, aqui foi necessário este ano ter jovens com formação de medicina e de enfermagem, porque estamos a realizar testes a toda a população. E, portanto, estes jovens, mesmo jovens estudantes, podem, de facto, dar aqui uma ajuda. Não pode ser um jovem que não tenha nenhum tipo de formação nesta matéria. Sim, para fazer recolha de sangue, por exemplo. Uhum. E, portanto, estamos adaptando estes programas de voluntariado jovem a situações que decorrem da necessidade de combater a Covid-19. Já queria falar com o Sr. Presidente sobre esta inovação do Covid Buzz, que foi notícia agora há poucos dias, mas antes disso, e ainda pegando no que estava a dizer, no combate às outras pandemias que decorrem da Covid-19, o Sr. Presidente falou no facto de haver pessoas que já estão a passar fome, ainda que seja fome escondida, e de um aumento de pessoas nos centros de emprego porque estão desempregadas decorrentes desta situação. Quais são os números? Pode dizer-nos qual é o aumento do desemprego no Conselho desde março, desde que isto começou? Nós, antes da pandemia, éramos um concelho que tinha as mais baixas taxas de desemprego. Estávamos muito abaixo da taxa nacional, que já por si era baixa. Era baixa. E tínhamos uma particularidade diferente em relação aos dados nacionais, é que em Cascais o desemprego jovem era mais baixo do que a média de desemprego geral. No país, o desemprego jovem normalmente é mais alto do que a média de desemprego. Mas tivemos já um crescimento dos últimos dados que disponho, que têm 15 dias, tiveram algo com mais 20% das pessoas que estavam desempregadas que acrescentou. O país está também nesta taxa de crescimento de desemprego, mas é conter este desemprego de modo a que se mantenha, quer dizer, o melhor fator de coesão social que se pode promover é as pessoas terem rendimentos. E para terem rendimentos, terem emprego. Não é? E, portanto, esse é um combate que eu diria que é um combate todos os dias. Para terem emprego, enfim, isto é uma verdade à Monsieur de la Palice, a primeira regra é não perderem o emprego. E, portanto, ter que apoiar as empresas para que não
fizessem despedimentos, nomeadamente num concelho como o nosso, que é um concelho de serviços, muito ligado ao turismo, que é um dos setores que está mais afetado em todo este processo. Portanto, em primeiro lugar, levar que os empresários não criassem, não tivessem que promover tanto desemprego. E agora apoiar a própria formação de oportunidades de trabalho para que não haja tantos cidadãos no desemprego, tendo consciência de que o desemprego em Cascais, como em todo o lado, vai aumentar e, portanto, temos de estar atentos a isso e ter outros programas de ordem social para acompanhar estas fragilidades que estão nestes agregados familiares. Isto que o Sr. Presidente da Câmara acaba de dizer foi anunciado num dos seus artigos. O Sr. Presidente da Câmara assina um artigo no e-online semanal, à quarta-feira, e o da semana anterior precisamente chamava-se Um Passo à Frente, e onde anunciava todos os passos que Cascais deu para combater a pandemia, não só a disseminação da pandemia, mas também, lá está, combater os efeitos económicos e sociais. E o último passo, eu creio que era aí que ia chegar, que é o passo onde estamos agora, no último passo referia esta necessidade de testar. Eu usava a palavra 3 vezes. E é isso que nos leva então a esta novidade do Covid Buzz. Quero falar-nos um bocadinho sobre este projeto. Deixa-me só dar-lhe uma outra perspectiva, que quem tem responsabilidades de liderança numa organização como a Câmara de Cascais, nós somos o 4º maior município de Portugal em termos populacionais, nós muitas das vezes temos que criar, sendo direto, slogans que façam de uma forma muito rápida e muito precisa transmitir uma mensagem. E portanto tivemos um primeiro que é todos por todos, ou seja, na tal lógica de cidadania, que isto é uma situação um pouco até como o Papa Francisco chegou a dizer, que estamos todos no mesmo barco, e portanto aqui não há campeonatos melhores para outros ficarem piores, porque quando isso acontecer ficamos todos piores, portanto é todos por todos. Por outro lado também tem que haver nestas alturas uma presença do Estado efetiva. Enfim, eu sou social-democrata, em Portugal há aqui uma situação diferente para, digamos, quem de outros países que normalmente colocam como centro-direita, não é? Mas aqui o Estado tem que estar presente, não há outra forma do Estado não marcar a sua presença junto aos cidadãos. E não tivemos um outro slogan que era convosco mais do que nunca, ou seja, as pessoas sentirem que estavam acompanhadas, que havia quem com elas e quem estivesse a tomar decisões para seu benefício. Dentro disto, depois colocam-se outro tipo de programas. Nós começámos com os testes, também já me tive que especializar, sendo eu da área de gestão, hoje quase que tenho um mestrado nestas áreas médicas e muito especialmente de infecciologia. Nós temos testes PCR e temos testes serológicos. Têm objetivos diferentes e resultados também diferentes, úteis, mas que permitem ter ações e acompanhamentos de ações também diferentes. Logo no início nós entramos em contacto com os 2 principais laboratórios aqui do concelho para começarmos a fazer testes PCR que dassem nós irmos despistando os cidadãos que estavam infectados, de modo a isolá-los, de modo a que quebrássemos cadeias de transmissão. As cadeias e as quebrássemos. E, portanto, aí foi uma proposta que fizemos, os laboratórios, obviamente, que aderiram, mas escalaram isso a nível nacional, e, portanto, aquilo que nós estávamos a propor para ser feito em Cascais, acabámos por beneficiar de ser escalado a nível nacional e do Governo ter aprovado essa iniciativa e, portanto, esses testes PCR estão-se a realizar por custo do Governo Central. Agora, o que fizemos foi, chegámos a acordo com um laboratório, neste caso a Roche, que nos disponibiliza, nos vende testes a um valor mais acessível, bastante mais acessível, e que depois com os laboratórios de recolha há a possibilidade neste momento, já de algum tempo esta parte, salvo erro desde o dia do final do mês de maio para agora,
de fazer testes serológicos. Portanto, já não são PCRs, são serológicos, que nos dão informação se o cidadão teve ou não teve contacto com o vírus. Vou já poder explicar qual é que é a importância também de tudo isto. Mas estes testes serológicos estão a ser realizados em 20 postos de recolha de sangue, porque é como se fôssemos fazer uma análise ao sangue, portanto é tirado, daí a importância, há pouco que eu falava, daqueles jovens que já tinham formação na área da enfermagem ou formação na área médica, mas esses testes são tirados nesses 20 locais dos laboratórios, neste caso são os dois principais laboratórios do Conselho, Germano de Sousa e Joaquim Chaves, que estão a ser realizados. Mas chegámos à conclusão que não conseguíamos chegar a todo lado. Por um lado, há muita iliteracia também do digital, por outro lado, há cidadãos que não têm capacidade de mobilidade, por outro lado, há cidadãos que, por via aliás, é uma análise curiosa, quando tivermos tempo para fazer essas análises, que não é neste momento, mas do ponto de vista sociológico, aqui em Cascais, a pandemia chegou pelas classes mais favorecidas do ponto de vista económico. E depois deslocou-se e neste momento está nas classes mais desfavorecidas do ponto de vista económico. Portanto, está aqui uma evolução em que neste momento está a atacar os mais frágeis, quando no princípio estava a atacar os mais fortes, do ponto de vista de capacidade económica. E, portanto, também estes cidadãos não têm, digamos, uma apetência tão grande para estar a telefonar para uma linha de telefone, para marcar o teste, já que tínhamos que garantir em tudo isto, quem faz estes testes, que são gratuitos para a população, são residentes em Cascais. Nós não temos capacidade para fazer isto a todos aqueles que gostariam de fazer, e há uma forte desejo, uma forte aspiração do cidadão fazer teste, não é? Portanto, ou seja, quer saber se esteve ou não esteve já em contacto com o vírus. Daqui decorre também alguns dados que me parecem importantes, é que neste momento com cerca de 28 mil testes que já estão agendados, o grau de incidência, portanto, ou seja, aqueles que já estiveram em contacto com o vírus, é de apenas 0,99%. Ou seja, estamos a falar abaixo de 1%. O que significa também que, aplicado isso à população de Cascais, se 1% da população de Cascais já esteve em contacto com o vírus, teríamos neste momento números na ordem dos 2.100, 2.200 cidadãos em contacto com o vírus. Ora, os registros oficiais, que são aqueles que já fizeram os testes oficiais, 900, andamos na ordem dos 900. 900. Isto significa o quê? Significa que há 1.200, 1.300 cidadãos que não andam por aí, eles próprios não têm noção se estão infectados ou não estão infectados. Provavelmente são assintomáticos. Estão assintomáticos e são elementos que estão a passar o vírus. Terceiros. E, portanto, isto leva, e aí entra o autocarro, porque o autocarro não é uma situação isolada. Um autocarro, uma parceria também com a Salvador Caetano, de preparar um autocarro laboratório, portanto é um autocarro que por dentro é um laboratório, que se desloca aos bairros, nomeadamente aos bairros sociais, com base nas prioridades que nos são dadas pelas autoridades de saúde, sobre os bairros que têm mais incidência de infectados por via das análises PCR que estão a ser feitas, que se confrontam com as nossas análises de serológico, e portanto sabemos onde é que há focos maiores de infectados. E portanto nesses bairros estamos a entrar com testes, normalmente são de comunidades com capacidade económica mais baixa, e portanto não é justo alguém que não tem dinheiro para pôr comida na mesa da família está-lhe a dizer que ele tem que comprar máscaras, mesmo que elas sejam muito baratas. Portanto, estamos a entrar com distribuição gratuita de máscaras e, ao mesmo tempo também, no reforço
de disponibilização de alimentos. Portanto, é aqui uma entrada em linha multidisciplinar com assistentes sociais, com psicólogos, porque é outro fator resultante desta pandemia é a saúde mental, está a ser abalada também, não é só a questão da componente de infecção que está a se alastrar na população. E, portanto, entramos com esta capacidade reforçada dentro dos próprios bairros, beneficiando, obviamente, também termos meios, alguns deles inovadores, como é o caso do autocarro, em que possibilita-nos testar a população que de outra forma ficaria excluída deste processo de testes, e é absolutamente fundamental. Eu tenho visto declarações a nível internacional e até aqui a nível nacional em relação aos testes, quer, por exemplo, do Presidente dos Estados Unidos a dizer nós temos mais casos porque estamos a testar e, portanto, o melhor para não termos mais casos é não testar, não é? E também aqui o nosso próprio Primeiro-Ministro outro dia deu essa justificação para o aumento de casos na área metropolitana de Lisboa. Ora, isso é um erro. Estou preocupado se tenho muitos cidadãos, nós todos, eventualmente, vamos ser afetados pela Covid-19. O problema é se estamos preparados ou não nos sistemas de saúde para situações mais graves, nomeadamente internamento, e muito especialmente nas unidades de cuidados continuados, intensivos, perdão, e aí é que nós temos que ter uma segurança máxima, não é? Agora, se há muitos infectados ou menos infectados em Cascais, não é propriamente, é uma preocupação, mas não é uma prioridade no grau de preocupações que estamos a ter. E, portanto, é preciso conhecê-los, identificá-los e criar-lhes à volta deles cercas sanitárias, no sentido do confinamento em casa, mas quando o Estado diz ao cidadão que ele tem que ir para casa por uma questão de saúde pública para não infectar os restantes, não é? Então tem que criar o mínimo de condições para que ele possa viver e possa sobreviver, ele e a família. Questão básica, questões de alimentação e de higiene pessoal. E, portanto, estamos, digamos, a atacar na perspectiva de que com isso tenhamos algum sucesso, e o que acontece na área metropolitana de Lisboa é que neste momento, de facto, os crescimentos diários em Portugal, 80% são na área metropolitana de Lisboa, o que quer dizer que o resto do país já está em valores muito mais moderados. Então há regiões do país então que estão mesmo, por exemplo, a Ilha da Madeira está a zero, portanto, ou seja, nem tem crescimento, portanto, já está a ficar controlada, pelo menos nesta fase, vamos lá ver como é que outras evolui. fases, mas dentro da área metropolitana de Lisboa, que representa 80% dos acréscimos nacionais, temos os concelhos da margem norte da área metropolitana de Lisboa, sim. É onde está Cascais. E estes concelhos são os que representam mais de 50% desses 80%. Portanto, ou seja, há claramente um problema nestes concelhos da área metropolitana norte da área metropolitana de Lisboa, não é? Onde Cascais está inserido. Dentro deste concelho, Cascais é dos que tem menos taxas de evolução do próprio vírus. Não é? Não me deixa satisfeito, porque, como disse há pouco, isto não é um campeonato, nós não somos uma ilha, portanto estamos dependentes também de todos, estamos todos dependentes de todos, por isso é que tem que ser todos por todos, não pode ser fazer esta defesa só apenas no seu campeonato, não é? Mas de facto temos tido, acredito eu, por via destas políticas, conseguido ter alguma contenção na expansão da própria pandemia. E outras políticas, nomeadamente a decisão de encerrar as bombas de gasolina, de proibir a venda de álcool e de encerrar entre as 8 da noite e as 8 da manhã. Eu creio que Cascais foi dos primeiros locais a fazer isso em algumas bombas, depois de serem noticiadas, noticiados os ajuntamentos dos jovens, não é? Fomos mesmo o primeiro, e isso tinha a ver com aquilo que eu há pouco dizia, muitas vezes tomando decisões
que nos antecipámos, por isso o passo à frente, quer dizer, aqui a lógica é estarmos sempre um passo à frente de decisões que o próprio Governo depois já veio a tomar agora, e agora é uma regra a nível nacional. Mas aqui há um confronto também muito forte entre competências legais, de onde é que elas se situam. As locais e as do Executivo, sim. E temos que ter aqui alguma capacidade de risco, e foi uma coisa que não me preocupou desde o início. Se a medida é preciso ser tomada, se quem a deve tomar não tomou, então tomemos nós, e portanto avançar nessa base. E foi necessário uma estação de serviço, não é uma discoteca, não é um bar, e estava-se a verificar grandes concentrações de jovens, que inclusivamente anulavam a função da própria estação de serviço, que era abastecer combustível, para consumo de bebidas alcoólicas. E, portanto, na estação de serviço, criavam ali grupos aglomerados grandes, inclusivamente com outros perigos, porque estamos a falar de combustível, e portanto os jovens, desde fumar, enfim, a fazer tudo aquilo que não é recomendável que se faça numa estação de serviço, e aqui não houve outra alternativa que não foi proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir das 8 da noite, de modo a não promover esta concentração de jovens. Não queria deixar de lhe perguntar só mais duas coisas antes de terminarmos, e peço desculpa, sei que a nossa conversa já vai longa, mas de todas estas medidas que acaba de enunciar, que têm a ver com o combate à Covid-19 e aos seus efeitos sociais, económicos e de saúde propriamente dito, eu imagino que tenham implicado um aumento dos gastos do município. Quer falar-nos sobre isso? Eu tive uma primeira projeção, primeiro para ter uma noção, Cascais tem um orçamento anual na ordem dos 240 milhões de receitas, e portanto depois com as devidas despesas e com o devido investimento. A primeira projeção que me foi feita levava a que nós perdêssemos cerca de 90 a 110 milhões no nosso orçamento, sendo que a maior parte era diminuição de receitas e a outra parte era acréscimo de despesa. De facto, dos dados que entretanto se foram apurando, a receita não deve cair tanto quanto estava inicialmente prevista, mas ainda assim vai levar um rombo significativo. E aqui há uma outra vantagem de Cascais, que é, em Portugal, nós temos uma lei que estabelece um limite máximo de que as autarquias se podem endividar. E, portanto, no nosso caso, como não tínhamos endividamento, tínhamos uma capacidade de 250 milhões de nos podermos endividar. Mas há uma regra travão que diz que eu só posso utilizar esse endividamento utilizando 20% em cada ano. Portanto, eu não posso, neste caso, mais do que 50 milhões. Esta foi uma medida que já tomámos lá atrás, que foi de acionar, porque depois aqui tudo demora tempo, tem um conjunto de procedimentos legais e burocráticos, de acionar empréstimos de 45 milhões de euros para almofada, para eventualidades desta mesma quebra. Mas fiz proposta ao Governo, e que foi aceito, de deixarem cair esta regra de travão, portanto, esta questão dos 20%. E, portanto, eu posso olhar agora para o futuro e ver que posso tomar decisões sem ter este constrangimento. E, ao mesmo tempo, agora preparar o próprio Conselho para recuperar. Porque a grande questão que se coloca aqui é, de facto, em que letra é que nós queremos apostar. Temos uma primeira letra que é nós imaginarmos um V, portanto, ou seja, caímos brutalmente e depois subimos também rapidamente. Essa hoje eu penso que está afastada, não existirá. A contrária desta letra é um L, ou seja, nós caímos e depois mantemos cá em baixo, e portanto também parece que esta letra estará afastada, tem que estar afastada. Não é o desejável, não é? Sim. Mas aqui o desejável, nós desejamos muitas coisas, mas infelizmente... Às vezes não são execuíveis, não é? Não são execuíveis. Portanto, nós não iremos ter nem um V, nem um L, e agora fica a dúvida se vamos estar num U, ou seja, caímos, estamos aqui, enfim, ainda um bocado em baixo e depois subimos, não é? Ou se vamos estar num W. E o W, que é, vamos subindo
e descendo, e eu acho que esta é a pior de todas, não é? Tirando o L, não é? Porque é andarmos para trás e para a frente, para trás e para a frente, e isso cria grande instabilidade nos mercados, nas empresas, na vida de cada um de nós, e portanto isso seria o pior que podia acontecer, não é? Ou seja, portanto, era melhor que a recuperação fosse mais consolidada, não é? Que a recuperação fosse mais consolidada, ainda que mais lenta, seria neste o caso ideal, para não cair, não é? Neste caso que seja o U. Tudo o que estamos a trabalhar, a tentar que seja um U mais parecido com o V do que com o U, mas ainda assim que seja o U e que não seja nem o L nem o W. Não é? Mas isso passa por tomar também já um conjunto de medidas que tenham a ver com a definição de prioridades, ou seja, nunca teve tão presente que uma crise sanitária provoca uma crise económica, que provoca uma crise social. Não se vai conseguir resolver tudo isto se não atacarmos primeiro a crise sanitária. Há pouco falava no turismo, que é de resto um setor muito importante em Cascais, mas há outros. Quais foram os setores mais afetados economicamente por esta pandemia? A restauração, o comércio local, a hotelaria, quais é que identificaria? Na hotelaria, claramente, é o mais afetado de todos. Depois, toda a parte de restauração não está a sofrer tanto, mas está a sofrer porque não temos os turistas, portanto, ou seja, que eram consumidores de todo este processo. Isso também se verifica para o próprio comércio, que não tendo turistas e tendo os cidadãos nacionais com menos capacidade económica, portanto também não consomem tanto. Aliás, a grande aposta do governo português foi promover o consumo e nesta fase isso acaba por ter o reverso da medalha, que é ainda acelerar mais a crise. Mas esta pandemia tem também, do ponto de vista económico, características diferentes das outras crises económicas. Ou seja, nem todos os setores económicos estão a ser atacados da mesma forma. Não é? Claramente, de todos eles, há aquele que tem o maior ataque. Depois estamos a falar da área do turismo e em especial da hotelaria, que são, digamos, os que estão a ser mais atacados. E depois, na outra ponta, estamos com setores que estão, ainda assim, a beneficiar de se manterem com uma atividade regular, nomeadamente a parte de construção. Aqui em Cascais, de todas as propostas de investimento, nomeadamente em hotéis, continuam. Portanto, nós temos neste momento investimento a ser realizado na componente hoteleira que se manteve. Isso leva a crer que os empresários acreditam que isto vai voltar a ter pujança e estão a aproveitar este tempo. Era um tempo em que não tinham os seus hotéis construídos, para os construir, para estarem prontos quando isto estiver de facto já mais forte. E se estima-se que estamos a falar em recuperar aquilo que tínhamos há 2 anos, que será isso, 2, 3 anos no máximo. Isso é o tempo também que demorará cada um deles a construírem os seus próprios hotéis, e portanto isso é um dado positivo, um dado de esperança, de que acreditam. Ninguém iria estar a pôr dinheiro numa coisa que não acreditasse que depois pudesse ser rentável. Portanto, ou seja, o tal reforço do U que há pouco estávamos a falar. Mas nem todos os setores estão a ser atacados da mesma maneira. Para terminar, e por falar em olhar para a frente e pensar no futuro, o Sr. Presidente da Câmara tem a ideia de transformar a Cascais numa cidade ou num concelho académico de conhecimento, da ciência, nomeadamente a partir dos polos de Alcoitão, de Tires e de Carcavelos. Eu sei que havia uma ideia, um projeto de fazer uma escola de pilotagem, por exemplo, no aeródromo de Tires, e tinha também projetos para Alcoitão. O que eu queria saber é se esta sua intenção de ligar e de cruzar estes 3 polos e de fazer deles juntos uma contribuição para a tal ideia do conhecimento e da academia em Cascais, se foram afetados por esta pandemia, estes planos ou estes projetos, e de que maneira? Então, dá-lhe um contexto. Em primeiro lugar, aquela questão da tal cláusula travão ter caído permite-nos manter
toda a política de investimento que temos na Câmara Municipal de Cascais, porque os empréstimos não serão para despesa corrente, serão para investimento. Claro que liberta meios do orçamento para poder reforçar a despesa corrente, nomeadamente a despesa social. Portanto, investimento, nós conseguimos manter o ritmo de investimento, até porque a própria recuperação económica vai muito depender, numa primeira fase, do investimento público. E, portanto, neste caso, o investimento público municipal. Em relação à questão que estava a colocar, há que distinguir dois fatores. Nós temos uma forte aposta no ensino técnico ou profissional e depois uma forte aposta no ensino universitário. E aproveitando aqui todo um conjunto de forças que a própria comunidade já tinha. Nomeadamente, nós temos um aeroporto em Cascais, onde tem essa formação para de aviões, portanto ligada à mecânica da aviação. Temos outros setores, nomeadamente em relação à mecânica de automóveis, mas também temos setores de formação técnica ou profissional para técnicos de instrumentos de saúde, instrumentos tecnológicos de saúde, cada vez estão mais presentes, depois também na hotelaria, enfim, uma forte aposta no ensino técnico ou profissional. Depois temos na parte universitária, temos quer a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, que é uma referência a nível nacional e até a nível internacional, e temos a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, que são politécnicos, portanto têm essa capacidade e são duas grandes referências nas suas áreas. Estamos agora a reforçar com o ensino universitário, quer com a nova SBE em Carcavelos, portanto Gestão e Economia, que já está a funcionar e está com grande força. Vai também ficar a Faculdade de Direito também junto ao polo da nova SBE, e vamos ter a nova Medical School, portanto a Faculdade de Medicina da Universidade Nova, também em Carcavelos, juntamente com uma escola de graduação para as várias áreas da medicina de primeiríssima linha a nível mundial. E, portanto, isto traz-nos capacidade de termos mais conhecimento dá-nos mais forças, nomeadamente agora, por exemplo, socorremos quer da nova SBE, quer já da nova Medical School, para haver um conjunto de aconselhamento para nos podermos, enfim, desenvolver. Por exemplo, a questão do aeródromo, nós o que estamos a assistir é que a aviação comercial é aquela que está a levar uma maior pancada do ponto de vista de procura, mas a aviação executiva está a ter taxas de crescimento elevadas. E, portanto, aqui potencia, nós temos um centro, de facto, também a nível de um apoio complementar, mas que é fundamental, que é o de apoio da parte de manutenção e da parte dos próprios mecânicos. E depois, quando estamos hoje a falar em mecânicos, já estamos a falar não só a nível, eu não sou também um especialista nestas áreas, não é só saber mexer no motor, é saber mexer em todos os aparelhos eletrónicos que cada vez estão mais presentes nestas atividades. Portanto, ou seja, apesar de tudo, a pandemia não afetou alguns desses projetos ou esses projetos, e uma vez que tem a possibilidade de fazer os tais empréstimos, esses investimentos mantêm-se, é isso? Exatamente. Muito Estamos bem. a tentar não perder força, mesmo neste momento de maior fragilidade. Para terminar, faço-lhe uma pergunta pessoal. Quando olha à sua volta, às vezes ao fim do dia, depois de um dia de trabalho ou de manhã quando acorda e pensa o que nos aconteceu, a todos, até enquanto cidadão, como é que recebe esta pandemia, assim pessoalmente, isto que nos aconteceu? Não, eu considero que sou uma pessoa resiliente, não é? Que agora é um novo termo para nos chamar teimosos, não é? Portanto, ou seja, e ter que ganhar forças onde, enfim, à partida, eu aliás é do conhecimento público, eu tinha tido um infarto do miocárdio e toda a gente me dizia, não, tu tens que ter cuidado porque não podes, mas não há outra forma, quando se exerce este nível de responsabilidades, ou se está ou não se está, e tem que se estar. E portanto, obviamente, com algumas preocupações também pessoais, porque fazia parte dos chamados grupos de risco, mas tinha que estar, obviamente, tomando as minhas precauções, lá está, máscara, lavar as mãos,
distanciamento social e tentar levar a mão as menos vezes possível à cara, não é? Mas eu nestas coisas tenho sempre uma perspectiva, se tenho a oportunidade de ter a responsabilidade que neste momento desempenho, eu tenho que, cada um de nós, de alguma forma, tem uma perspectiva de marcar a história, não é? Muitas das vezes temos a possibilidade de marcar a história da nossa família, não é? Depois temos a possibilidade de marcar a história de um grupo mais alargado. Eu tenho neste momento esta responsabilidade e esta oportunidade de marcar a história de um grupo de 214 mil cidadãos. E, portanto, tenho que cumprir. E, portanto, estou muito empenhado e focado. Virei, do ponto de vista da organização, a Câmara de Cascais virou 180 graus, portanto, viramos de pernas para o ar para também focar a própria organização neste combate. Hoje os tempos não são tão desgastantes quanto eram no início. Eu cheguei a ter que começar a agir com telefonemas a partir das 4 da manhã, por exemplo. Hoje isso já não está a acontecer, como eu costumo dizer, saltavam pipocas de todo lado numa primeira fase, agora as pipocas continuam a saltar, mas já com muito menos frequência. Mas temos de estar permanentemente preparados e estar preparados para ter esta resiliência de assumir os problemas e de os resolver. Adiá-los é a pior das decisões. Eu sempre fui defensor de que pior do que uma decisão errada é não tomar decisão nenhuma. Porque agora temos também a perspectiva é de que quando damos conta que a decisão não foi a mais certa, de corrigi-la. Portanto, não tem qualquer problema em corrigir. Mas temos que estar atuantes, temos que estar, de facto, permanentemente focados neste problema, que neste momento ainda é um grande problema, tal como começámos, a nível mundial, ele continua a crescer, não diminuiu. Não é? E, portanto, temos que ter em conta essa perspectiva também. Sr. Presidente da Câmara de Cascais, muito obrigada por esta conversa. Até breve e boa sorte. Muito obrigado e deixar uma palavra também de solidariedade, porque eu acredito que no âmbito de toda a comunidade latino-americana há muitos que estão a sofrer do mesmo modo que estamos a sofrer aqui em Cascais, alguns porventura, não é porventura, de certeza que estão a sofrer ainda mais do que nós estamos aqui a sofrer, e é deixar-lhes um abraço solidário, um abraço amigo, e de que estamos todos no mesmo barco. É o momento de estarmos todos por todos, e portanto, se conseguirmos cumprir estes desígnios que não são mais do que a dimensão da própria dignidade humana, nós vamos conseguir ultrapassar certamente estes graves problemas que temos agora pela frente.